Você desperta, não porque quer, mas porque algo dentro de você está cansado de perder. Hoje, a batalha não é contra o mundo, é contra você. Vamos direto onde dói, sem enfeite, sem suavizar, sem filtrar. Você acorda cansado, e não é físico, é mental. Você abre os olhos com a sensação de que já está atrasado. Atrasado para a vida, para a sua própria história, para aquilo que você prometeu para si mesmo. O dia começa, mas você não começa junto. Você arrasta o corpo, arrasta os pensamentos, arrasta a motivação. E a rotina vira repetição. Os dias passam sem forma, sem direção, sem ritmo. O tempo escorre e você escuta o barulho silencioso da vida passando sem você nela. Você sabe que deveria levantar mais firme, mas não levanta. Sabe que deveria agir mais rápido, mas não age. Sabe que deveria cortar distrações, mas abre espaço para todas. E à noite, quando deita, a verdade chega e você sente, com força, com peso, com aquela dor que ninguém vê, a sensação de que você está desperdiçando tempo, desperdiçando potencial, desperdiçando capacidade, desperdiçando a versão de si mesmo que poderia existir, mas não existe. Você tenta se convencer de que está tudo bem, mas você sabe, não está. Você sente falta de si mesmo, da disciplina que você já teve, da vontade que um dia já pulsou no seu peito, da clareza que você deixou escorrer. Hoje você vive uma rotina fraca e sabe disso. Sabe que está vivendo abaixo da própria capacidade. Sabe que está repetindo os mesmos erros. Sabe que está aceitando uma vida que não representa quem você é por dentro. Você sabe, a preguiça virou hábito, o hábito virou rotina e a rotina virou identidade. E quando a preguiça vira identidade, você começa a dar a acreditar que é isso mesmo, que você funciona assim, que você nasceu assim, que você é limitado, lento, sem foco, sem constância. Mas no fundo, lá no fundo, você sente uma revolta, uma inquietação, uma raiva silenciosa, um incômodo que te consome, porque você sabe que não nasceu para viver nesse nível. Você sabe que não nasceu para arrastar os dias. Você sabe que existe algo maior dentro de você, mas que você está enterrando com suas próprias decisões. E a parte mais dura, você sabe exatamente o que precisa fazer para mudar, só não está fazendo. Dentro de você existe um campo de batalha, um território disputado por duas forças, duas vozes, duas versões de si mesmo. E esta guerra acontece todos os dias, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você finge não ouvir. A voz fraca, a voz do conforto, a voz da estagnação, a voz suave que te destrói lentamente. Ela diz: você está cansado, você não precisa fazer isso agora, descansa mais um pouco. Hoje você não está bem, você merece uma pausa. Ninguém está cobrando, não vai fazer diferença. Essa voz é sedutora, é confortável, é doce, mas é uma armadilha construída pela repetição de microdecisões fracas, microdesistências, microjustificativas. E enquanto você ouve essa voz, a preguiça cresce, ganhar terreno, se fortalece, te domina. A voz fraca é o eco da sua versão que se contenta com pouco, a versão que foge, que posterga, que desvia, que evita o desconforto. E quanto mais você segue essa voz, mais fraco você se sente, mais pesado você se torna, mais distante dos seus objetivos você fica, mais refém da própria mente você vive. Mas existe outra voz, uma voz que você tenta calar, mas que nunca desaparece. A voz forte, a voz que exige de você, que cobra, que incomoda, que chama pra cima. Ela diz: levanta, faz agora, age mesmo sem vontade, para de se trair, mostra quem comanda. Você sabe o que precisa fazer, vai. Essa voz não é confortável, ela é agressiva, direta, crua, dura. E é por isso que você evita ouvir. Ela não te dá desculpas, não te dá descanso, não te dá anestesia, não te dá justificativas bonitas. Ela te dá a verdade, e a verdade exige ação. A voz forte é a versão de você que você respeita, a versão disciplinada, a versão determinada, a versão que honra palavras, a versão que cumpre o que promete. Essa voz não quer te destruir, ela quer te construir, mas para isso, ela precisa quebrar a preguiça que você alimentou por anos. E a pergunta que decide tudo é simples: qual voz você alimenta? A que te enfraquece ou a que te forma?
Agora respira, porque o que vem agora não é confortável e não é para ser. Você quer disciplina? Então primeiro precisa de verdade. A verdade que corta, a verdade que pesa, a verdade que não te deixa fugir. Aqui vai, você está onde você se colocou. Cada escolha, cada atraso, cada desculpa, cada compromisso não cumprido, cada amanhã eu faço. Tudo isso te trouxe exatamente para o ponto em que você está agora. Não foi o mundo, não foi o destino, não foi a sorte, não foram as pessoas, não foram as circunstâncias. Foi você, e é aqui que tudo muda. Quando você assume isso, quando você para de tentar aliviar o próprio peso, quando você encara a realidade sem amortecedores, ninguém vai te salvar, ninguém vai te puxar, ninguém vai te transformar, ninguém vai acordar no seu lugar, ninguém vai treinar no seu lugar, ninguém vai estudar no seu lugar, ninguém vai lutar por você no seu lugar. A vida não te deve nada, ninguém te deve nada. A responsabilidade é sua, o fardo é seu, o caminho é seu, a reconstrução é sua. Você não pode mudar o que já passou, mas pode mudar tudo daqui para frente. E é aqui que você assume a responsabilidade radical. Você é o único culpado pelo que não fez, e é o único capaz de fazer o que precisa ser feito. Não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe disciplina sem autorresponsabilidade. Não existe transformação sem assumir o próprio peso. E o maior inimigo da sua força é a narrativa de vítima que você cria para se proteger. Eu não tenho tempo. Eu começo depois. Eu não estou no clima. Hoje eu não consigo. Eu tentei. Você não tentou o suficiente. Você não foi constante. Você não foi firme. Assuma isso. Olhe no espelho e diga a verdade que você evita há anos. Eu me sabotei. Essa frase dói. Quebra orgulho, quebra ilusão, quebra máscaras, mas também liberta. Porque no momento em que você assume que foi você quem se sabotou, você também assume que pode parar de se sabotar. A responsabilidade radical não é sobre culpa, é sobre poder, é sobre controle, é sobre força interna. Agora você tem o controle, agora você tem a direção, agora você tem o comando, agora você tem a chance real de mudar. E a preguiça treme diante disso, porque a preguiça só sobrevive em pessoas que evitam responsabilidade, em pessoas que repassam culpa, em pessoas que se escondem atrás de justificativas. A partir do momento que você assume a responsabilidade radical, a preguiça perde o território, perde espaço, perde força, e é aí que a virada começa. A virada não acontece quando você decide tentar mais. Isso você já fez centenas de vezes. A virada acontece quando você decide parar de negociar consigo mesmo. Negociação é o veneno da disciplina. Negociação é a raiz da preguiça. Negociação é a porta que você abre para o fracasso entrar. Só hoje eu falto. Só hoje eu como isso. Só hoje eu não treino. Só hoje eu descanso mais. Só hoje eu deixo para amanhã. Esse só hoje é a pá com que você cava o buraco onde enterra sua força. A virada acontece quando você fecha essa porta, quando você fecha todas as saídas, quando você não deixa margem, quando você não deixa espaço para desculpas. A virada acontece quando você entende que disciplina não é sobre querer, é sobre fazer. Disciplina não é sobre sentimento, é sobre decisão. Disciplina não é sobre motivação, é sobre constância. Você não espera vontade, você cria ação. E a ação cria vontade. Você não espera confiança, você cria rotina. E a rotina cria confiança. Você não espera inspiração, você cria movimento. E o movimento cria inspiração. A virada é o momento em que você decide: eu vou agir independente do clima, do humor, do cansaço ou da vontade. A virada é quando você troca a frase "eu faço quando eu estiver bem" por "eu faço até quando eu estiver mal". Porque é isso que disciplina é isso que força mental é isso que pessoas fortes fazem. A virada acontece num ponto específico, um ponto que o mundo não vê, um ponto que só você sente, um ponto silencioso, um ponto íntimo, o ponto em que você percebe: eu não aguento mais viver abaixo da minha capacidade. Esse é o dia que muda tudo. Esse é o dia que separa quem você foi, de quem você será daqui para frente. A virada não é mágica, é decisão. E essa decisão começa agora, neste momento. Enquanto você ouve isso, o velho você, aquele que adia, aquele que posterga, aquele que promete e não cumpre, aquele que recua diante do desconforto,
Esse você começa a morrer aqui e uma nova versão começa a subir. A versão disciplinada, a versão firme, a versão focada, a versão que não aceita menos que o seu melhor. A virada é isso, uma morte e um renascimento, sem cerimônia, sem aplausos, sem testemunhas. Acontece dentro de você, na sua mente, no seu silêncio, na sua decisão. E quando essa decisão acontece, a guerra começa. A cena é simples, mas é profunda, é simbólica. É a coreografia exata do que acontece dentro de você. Imagine, a madrugada ainda não acabou, o mundo dorme, o silêncio é pesado, o ar é frio e a casa está imóvel. Você abre os olhos antes do relógio tocar, não porque está descansado, mas porque está decidido. Sua mente tenta negociar, ela tenta puxar você de volta para o conforto, tenta oferecer o calor do travesseiro, tenta oferecer a falsa segurança do mais 5 minutos. Mas hoje você levanta, hoje você rompe, hoje você míope suas próprias justificativas. O chão frio te recebe, a respiração ainda está pesada, o corpo quer desistir antes de começar, mas você segue, você dá o primeiro passo. E o primeiro passo é onde a guerra começa. Você entra no ambiente silencioso onde vai treinar. Não tem plateia, não tem motivação externa, não tem música heróica, só você, seu esforço, o desafio e o eco das suas próprias escolhas. Você começa o movimento. No início, é lento, travado, titubeado, e a voz fraca aparece. Ela sempre aparece primeiro. Ela tenta te convencer a parar, tenta sabotar, tenta negociar, tenta te lembrar da vida confortável que você sempre teve. Mas hoje você a ignora. Hoje você não discute. Hoje você não pensa. Hoje você só faz. O corpo esquenta, a respiração acelera, a mente começa a despertar. E pela primeira vez em muito tempo, você sente algo novo. Não é motivação, é controle, é direção, é comando. A cena fica mais intensa, mais pesada, mais real. Cada repetição é uma pá, cada movimento é um corte, cada minuto é uma vitória contra a versão fraca que tenta voltar. E ali, sozinho, no silêncio, no esforço, no desconforto, você percebe: esse é o lugar onde a preguiça morre e onde você renasce. A cena continua. Você segue no esforço. O ar pesa, o silêncio vibra, o corpo queima. Mas agora, algo muda. O esforço deixa de ser físico, passa a ser mental. E é aí que a batalha real começa. Seu corpo suporta, seu músculo aguenta. O que quase te derruba, não é cansaço. É a mente. Ela começa a te testar. Começa a lançar pensamentos sabotadores, pequenos, rápidos, insistentes. Já está bom. Você fez mais do que da última vez. Ninguém vai saber se você parar agora. Isso não vai mudar sua vida, mas no fundo, você sabe, uma pausa muda tudo. Um recuo reacende a preguiça. Uma desistência abre espaço para o velho você voltar. E é nesse instante que você sente, com força, com brutalidade, com clareza absoluta. Ou você domina a mente, ou a mente domina você. Não existe meio termo. Não existe paz entre as duas partes. Uma sempre vence e a outra sempre se curva. E naquele momento, naquele silêncio, naquela madrugada, você faz a escolha que vai definir quem você será daqui em diante. Você começa a acelerar, não para provar nada aos outros, não para postar, não para ser visto, mas para mostrar a si mesmo que você manda. Você comanda, você determina. Seu corpo treme, a respiração explode, o suor escorre, o cansaço tenta quebrar você, mas você continua. E quanto mais você insiste, mais você percebe algo profundo. O esforço é um espelho. Ele mostra quem você realmente é. E você estava vivendo abaixo do que é capaz. A cada repetição, você cava a sepultura da preguiça. A cada minuto, você empurra o velho você para o fundo. A cada avanço, a mentalidade fraca perde espaço. E de repente, você sente um estalo interno. Não é físico, é psicológico, é emocional, é existencial. É como se algo dentro de você rompesse, arrebentasse, desabasse, para então se reconstruir de outra forma. A guerra contra a preguiça deixa de ser externa. Ela vira interna, ela vira identidade, ela vira propósito. O treino acaba, mas a cena continua. Porque o esforço não para quando o exercício termina. Ele continua na mente. Você está suando, ofegante, cansado, mas há algo diferente agora. Você não está cansado, e sim desperto. Não está derrotado, e sim afiado. Não está fraco, e sim consciente. O treino te mostrou a verdade. A preguiça nunca foi um problema físico.
sempre foi mental. Sempre foi você contra você. E pela primeira vez, você ganhou. Essa é a parte em que tudo dentro de você sobe, onde a energia muda, onde a intensidade dispara. Agora você entra no clímax, agora você entra no auge da guerra. Respira, porque daqui para frente, o ritmo não vai desacelerar, vai aumentar, vai te esmagar, vai te reconstruir. O clímax começa assim. Você percebe que passou a vida inteira esperando motivação, esperando ânimo, esperando energia, esperando um sinal, esperando um milagre que nunca viria. E agora você entende, a motivação nunca chega antes da ação. A motivação nasce da ação. É a consequência, não a causa. Você estava esperando o que só aparece depois que você começa. E por isso nunca começava. Agora você sabe. Agora você sente. Agora você enxerga. E essa visão te desperta de um jeito que nada mais desperta. Você não precisa se sentir preparado. Precisa agir. Você não precisa se sentir forte. Precisa agir. Você não precisa se sentir confiante. Precisa agir. E quando você age, mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo sem acreditar, você percebe que a ação cria força, a ação cria confiança, a ação cria disciplina. Você olha para si mesmo e repete: eu faço, eu aguento, eu continuo. De novo, mais forte, mais firme, mais profundo. Você começa a repetir como um mantra. Não porque é bonito, mas porque funciona, porque corta, porque molda, porque firma. A repetição cria ritmo, o ritmo cria identidade, a identidade cria força, e a força circula. A preguiça tenta voltar, mas agora você tem armas, agora você tem consciência, agora você tem estratégia e você ataca. Cada frase sua é um golpe, cada decisão é uma investida, cada recusa ao conforto é uma vitória. Você começa a entender que disciplina não é um fardo, é uma ferramenta, é um escudo, é uma arma. Disciplina é autocontrole, disciplina é liberdade, disciplina é proteção contra você mesmo. E quanto mais você avança, mais você sente que está entrando em outro nível, outro estado, outra versão. Uma versão que não negocia, uma versão que não recua, uma versão que não se trai. A cada segundo você repete internamente: eu mando, eu decido, eu controlo. A força interna sobe como o mar em tempestade. Ela empurra tudo para cima. Ela arrasta tudo que é fraco. Ela destrói tudo que te atrasa. O clímax é isso. O momento em que você deixa de ser refém e vira comandante. Você sente o impacto, sente o peso, sente a ascensão. O coração bate mais forte. A mente se estreita, o foco se adensa. E você sabe, aqui, agora, nesse instante, você está matando a preguiça. Você está enterrando a procrastinação. Você está esmagando a versão fraca de si mesmo, porque agora é guerra e você está vencendo. Agora, o tom muda. Agora é comando. Agora é ataque frontal. Prepara. Você não pode mais falhar com você. Você não pode mais recuar quando cansar. Você não pode mais se esconder atrás do que sente. Você precisa comandar, precisa assumir, precisa dominar. Dominar a mente, dominar o corpo, dominar o dia, dominar o ritmo. Você tem uma missão, e essa missão é simples. Nunca mais deixe a preguiça tomar decisões no seu lugar. A preguiça é covarde. Ela só aparece quando percebe que você está vulnerável. Ela só age quando percebe que você está fraco. Mas quando você avança, quando você enfrenta, quando você empurra, quando você puxa, quando você insiste, a preguiça se encolhe, a preguiça se cala, a preguiça se dissolve, porque ela não é forte. Ela apenas é constante. E agora você vai ser mais constante que ela, mais repetitivo que ela, mais firme que ela. Você vai transformar disciplina em instinto, autocontrole em hábito, esforço em identidade. Você vai fazer o que precisa ser feito todos os dias, mesmo sem motivação, mesmo sem energia, mesmo sem apoio, mesmo sem a sua melhor versão presente, porque você entendeu a verdade que transforma tudo. A disciplina não exige que você esteja bem, exige apenas que você esteja presente. Você pode estar cansado, pode estar estressado, pode estar sem vontade, pode estar mentalmente pesado, mas mesmo assim, você faz. E quando você faz, você vence. O clímax é isso. O instante em que você percebe que a batalha nunca foi contra tarefas, sempre foi contra você. E agora, pela primeira vez, você está vencendo você mesmo. A sensação não é leve, não é suave, não é bonita, é intensa, é pesada, é visceral, é como renascer no meio da guerra.
O clímax passou, mas a guerra não. Agora começa a parte mais profunda, a parte que não aparece em vídeos, a parte que ninguém comenta, a parte que muda você por dentro. Porque a disciplina não transforma só os seus dias, transforma a sua identidade, transforma a forma como você se enxerga, transforma o que você aceita, transforma o que você tolera, transforma o que você exige de si mesmo. Você começa a perceber que tudo o que sempre quis não estava longe, não estava fora, não estava inacessível, sempre esteve atrás da sua própria mentalidade, atrás da sua preguiça, atrás do seu hábito de desistir cedo demais. E agora, pela primeira vez, você consegue enxergar com clareza. A disciplina não é um estilo de vida, é um espelho. Ela te mostra quem você é de verdade, te mostra onde você está mentindo para si mesmo, te mostra o quanto você se trai, te mostra o quanto você se subestima. E quando você enfrenta isso com honestidade brutal, algo dentro de você muda de nível. Você começa a se enxergar de outra forma. Você começa a notar padrões que antes não via. Começa a perceber como pequenas atitudes moldam grandes resultados. A identidade disciplinada começa assim, não quando você vence grandes batalhas, mas quando você vence pequenas batalhas todos os dias. Acordar sem negociar, cumprir o que prometeu, fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Ser alguém confiável para si mesmo. Isso constrói uma base interna tão forte que nada externo consegue derrubar. E é nessa base que sua nova identidade nasce. A identidade de alguém que não depende de motivação para fazer o que deve ser feito. A identidade de alguém que não negocia com a própria fraqueza. A identidade de alguém que cumpre, que age, que avança, que não recua. Você começa a perceber que não é mais a mesma pessoa. O velho você, aquele que procrastinava, aquele que se sabotava, aquele que vivia no automático, esse está cada vez mais distante. E quanto mais distante ele fica, mais forte você se torna. Agora vamos além, porque disciplina não é só rotina. Disciplina é direção, e direção é propósito. Não estou falando de missão filosófica, não estou falando de destino místico, nem de algo abstrato. Estou falando do propósito real, a pessoa que você quer ser, a vida que você quer construir, o legado humano que você quer deixar, a força que você quer carregar. Você tem um propósito, sempre teve, mas ele ficou enterrado debaixo de distrações, preguiça, procrastinação e conforto. E agora que você começou a cortar isso, o propósito começa a emergir. Você começa a enxergar o futuro de maneira diferente. Você começa a enxergar a si mesmo de maneira diferente. Você começa a enxergar sua capacidade real. E quanto mais claro o propósito fica, mais fácil é ser disciplinado. Porque disciplina sem direção é tortura, mas disciplina com propósito é força. Você não acorda cedo, porque sim. Você acorda cedo porque sabe para onde está indo. Você não treina só pelo treino. Você treina porque está construindo um corpo que sustenta sua mente. Você não estuda só pelo conhecimento. Você estuda porque está pavimentando um caminho. Você não corta distrações só para parecer produtivo. Você corta porque sabe que cada distração cobra um preço. Disciplina não é sobre sacrifício, é sobre trajetória. Você está construindo uma linha reta, clara, direcionada, sem desvios emocionais, sem impulsos roubando seu foco, sem preguiça arrastando suas escolhas. O propósito te puxa, a disciplina te empurra, e entre esses dois, você se transforma. A mudança mais profunda não está no que você faz, está no que você se recusa a fazer. Você para de aceitar descuido, para de aceitar atraso, para de aceitar descontrole, para de aceitar desorganização, para de aceitar justificativas fracas. Seu padrão sobe, e quando o padrão sobe, sua identidade sobe junto. Agora você passa a se ver como alguém que cumpre, e quando você se vê como alguém que cumpre, você cumpre. Agora você se vê como alguém que controla a própria mente. E quando você se vê assim, você realmente controla. Agora você se vê como alguém que vence batalhas internas. E quando você se vê assim, você vence batalhas maiores. Você está criando um ciclo virtuoso.
um ciclo crescente, um ciclo sólido. E esse ciclo te leva para uma nova versão de si mesmo, uma versão mais forte, mais firme, mais estável, mais consciente. A disciplina se torna natureza, o autocontrole se torna instinto, o esforço se torna rotina e a preguiça, ela corre, ela se esconde, ela desaparece, porque agora ela sabe que perdeu território, perdeu espaço, perdeu comando. A preguiça só vive em mentes sem direção. E agora, você tem direção. A preguiça só vive em rotinas sem propósito. E agora, você tem propósito. A preguiça só vive em identidades fracas. E agora, você construiu uma identidade forte. O velho, você está morto. E a nova versão está se fortalecendo todos os dias. O propósito não nasce em palavras, nasce em silêncio. No silêncio do esforço, no silêncio da madrugada, no silêncio da respiração pesada, no silêncio das escolhas difíceis. O propósito não é gritado, é cultivado todos os dias, em pequenas ações, em decisões silenciosas. Você começa a entender que propósito é prática, é repetição, é consistência. Propósito é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, é aquilo que você resiste mesmo quando ninguém cobra, é aquilo que você mantém mesmo quando ninguém apoia. Propósito é ação diária alinhada com a pessoa que você quer ser. E quanto mais você vive alinhado, menos espaço sobra para na preguiça entrar. Porque preguiça vive em mentes vazias. E agora sua mente está ocupada, cheia, direcionada, focada. Você sabe para onde vai, você sabe o que quer, você sabe o que precisa cortar, você sabe o que precisa fortalecer. O propósito elimina dúvidas, a disciplina elimina fraquezas, e quando propósito e disciplina se unem, você se torna impossível de parar. Existe um momento na transformação em que você sente, e não dá para explicar. É interno, é visceral, é silencioso, parece uma mudança de clima dentro da sua mente, como se o ar ficasse diferente, como se algo encaixasse, como se uma peça que sempre esteve solta, finalmente travasse no lugar certo. E nesse momento, você percebe, você não está mais lutando para ser disciplinado, você se tornou disciplinado. Você não está mais lutando para enterrar a preguiça já está enterrada. Você não está mais tentando controlar a mente, você controla. E isso traz uma sensação que poucas pessoas conhecem, a paz de saber que você domina a si mesmo, não o mundo, não os outros, não as circunstâncias, a si mesmo. Essa é a paz mais poderosa que existe, é a paz da força, a paz da estabilidade, a paz da maturidade, é a paz da mente treinada. E uma mente treinada não volta atrás. A transformação está quase completa. O caminho foi pesado, a jornada foi longa, a guerra foi íntima, mas agora chegamos ao momento final, o ponto de encerramento, a última dobra da sua mente. E antes de fechar, antes de selar essa nova identidade, você precisa entender uma coisa fundamental. A disciplina não é um evento, é um juramento silencioso, individual, inquebrável, um pacto que você faz com você mesmo e que ninguém mais precisa ouvir, ninguém mais precisa saber, ninguém mais precisa validar. A disciplina é o voto interno que diz: eu não volto a ser quem eu era. E esse voto é o que separa um novo capítulo na sua vida de uma repetição eterna da mesma história. Agora, você está diante de duas portas: a porta da rotina fraca, a porta do você antigo, a porta das desculpas, a porta da vida adiada e a porta da disciplina, a porta da firmeza, a porta do autocontrole, a porta da versão forte que você acabou de despertar. Qual porta você escolhe? Uma decisão, uma escolha, um instante. Esse é o ponto final da transformação e, ao mesmo tempo, é o ponto inicial da nova vida. Porque agora você já sabe demais para voltar a viver no automático. Agora você já enxergou demais para voltar a se enganar. Agora você já sentiu demais para voltar a ser preguiçoso. A preguiça não é mais um comportamento, é um inimigo declarado. E você não negocia com inimigos. O velho você ainda tenta voltar. Ele tenta recuperar espaço, tenta usar antigos argumentos, tenta usar cansaço, tenta usar distração, tenta usar emoção fraca. Ele diz: volta, você não precisa manter esse ritmo. Relaxa, um dia sem disciplina não vai fazer diferença. Você já fez muito, mas você não é mais esse tipo de pessoa. E você sabe disso. Seu olhar mudou, seu tom interno mudou, sua postura mudou, seu padrão mudou, sua identidade mudou.
Você não fala mais como antes. Você não pensa mais como antes. Você não age mais como antes. E quando o velho você tenta voltar, você responde com firmeza, com clareza, com dureza. Você diz: não, você morreu, eu não volto. E essas palavras não são poéticas, são reais, são práticas, são diárias. Porque para manter disciplina, você precisa matar versões antigas de si mesmo todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que se tornem apenas memória. Até que percam impacto. Até que percam poder. Você não está lutando contra o mundo, está lutando contra padrões internos e está vencendo. Essa é a parte que ninguém te conta, a parte que ninguém explica, a parte que só quem vive entende. A disciplina traz paz, não a paz suave, lenta, serena, mas a paz forte, a paz densa, a paz pesada, a paz do autocontrole. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que você honrou sua palavra, a paz de olhar para o espelho e respeitar quem você vê, a paz de carregar um nome que não te envergonha, a paz de saber que você está construindo algo e que esse algo é você. Essa paz não tem preço, essa paz não tem substituto, essa paz não se compra, ela é conquistada, construída, forjada, dia após dia. Essa paz é a marca de quem se disciplina, a marca de quem domina a mente, a marca de quem enterra a preguiça. A liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é não ser escravo do que te destrói. E quando você controla a própria mente, você se torna livre. Livre do apelo da preguiça. Livre da queda da procrastinação. Livre do impulso da desistência. Livre das narrativas frágeis. A disciplina é o preço da liberdade. E você está pagando esse preço. E quanto mais paga, mais livre você se torna. Agora imagine a cena final. O quadro se forma, o ambiente é simples, cru, silencioso. Assim como no começo, você está sozinho. Só que agora, você não é mais a mesma pessoa. O corpo está firme, a mente está afiada, a respiração está controlada, a postura é outra. Você está diante do espelho, mas não está se olhando para buscar falhas. Está se olhando para reconhecer evolução. A versão que te encara de volta é uma versão que você construiu, com esforço, com disciplina, com autocontrole. E no reflexo, você entende, você não venceu o mundo. Venceu a si mesmo. Você não enterrou somente a preguiça. Você enterrou a identidade que te segurava. A versão fraca, a versão mole, a versão distraída, a versão confortável. Elas ficaram para trás. Elas foram enterradas junto com a preguiça. O que sobra agora é você. Você real. Você forte. Você disciplinado. Você completo. O mundo lá fora não mudou, mas você mudou. E quando você muda, tudo muda. Tudo. Seu ritmo muda, sua direção muda, sua clareza muda, seu foco muda, seu comportamento muda, seu poder interno muda. Você se torna alguém que ninguém controla, porque você controla a si mesmo. Essa é a definição mais pura de força, de maturidade, de domínio, de evolução humana. Essa é a definição de alguém que disciplina a própria mente e enterra a preguiça para sempre.